telespectador, meu caro internauta, mais uma vez com vocês. Como é bom saber que vocês estão nos assistindo. A TV Assembleia é responsável pelo programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje eu não inicio, como sempre, sem agradecer a equipe de apoio que faz com que este programa vá ao ar. Muito obrigada a todos da TV Assembleia que nos levam ao ar. O entrevistado de hoje é, assim, uma pessoa muito solene, mas a gente, do nosso jeito, deixa ele à vontade e espontâneo. Vamos conversar com Alexandre Moreira, ou melhor, Alexandre José Fernandes Moreira, que é o delegado da ADESG em Alagoas. É um prazer ter você, Alexandre. Satisfação é nossa, doutora Cláudia. E a gente já agradece a senhora e a TV Assembleia pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Para nós é uma honra, porque a ADESG é uma das instituições mais referendadas como sérias no Brasil. Você podia, Alexandre, desenvolver assim um pouquinho e falar para o nosso público o que é a ADESG? Doutora Cláudia, com a maior honra, né, por ser ADESGiano formado desde o ano de 2003 na ADESG Delegacia da Bahia, eu não posso falar da nossa ADESG sem falar da origem dela, que é a Escola Superior de Guerra. Isso. A Escola Superior de Guerra, que nasceu em 1949, mais precisamente no dia 20 de agosto, ela formou a primeira turma de diplomados e em 7 de dezembro de 1951 foi fundada a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que é a nossa ADESG. Tanto a Escola Superior de Guerra quanto a ADESG foram constituídas para estudar desenvolvimento, defesa e segurança nacional, ressalvando a participação em massa, mas de forma seleta, de toda a população brasileira. Então, várias profissões, e principalmente civis, desde 1949, estudam política no sentido de objetivos nacionais e estratégia, estudo de soluções para desenvolvimento desses objetivos, e com isso as ADESGs, ou as regionais, como é o caso da nossa de Alagoas, capilarizaram esse pensamento estratégico da Escola Superior de Guerra. Então, nós somos responsáveis pela difusão do pensamento estratégico da Escola Superior de Guerra. Essa é a nossa ADESG inicialmente falando. Eu vou, assim, retornar esse assunto da seguinte maneira. Primeiro foi a ESG, Escola Superior de Guerra. Aí houve a formatura da primeira turma, certo? Aí a primeira turma não quis ficar, vamos dizer assim, simplesmente querendo ser a primeira turma da ESG. Aí fundou a Associação dos diplomados da Escola Superior de Guerra. E, desde que eles fundaram, o civil já pôde ter participação? Desde a primeira turma da escola, o civil já teve participação. E a média, antigamente, desde a época da fundação, era 70% de civis e 30% de militares. Isso era uma estatística média e máxima. Então, a gente tinha uma turma de no mínimo 70% de civis e no máximo 30% de militares. Hoje, e eu vou falar da experiência da Regional do Estado de Alagoas, somos 80-20. Então, uma média de 80% de civis e no máximo 20% de militares. E militares para a Escola Superior de Guerra são considerados militares das Forças Armadas. As Forças Auxiliares, que nós consideramos as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, são forças auxiliares que nós aqui na ADESG consideramos também militares. Com essa inclusão de consideração das ADESGs, temos 20% de militares e 80% de civis, mas todos numa multidisciplinaridade de formação, muitas vezes acadêmica. Então, eu sou administrador por formação, eu congrego e estudo para produzir conhecimentos com bacharéis em Direito ou advogados. Eu congrego também e discuto soluções de problemas regionais do estado de Alagoas com educadores físicos, com médicos, com policiais federais e civis,
com policiais militares, com oficiais das Forças Armadas. Então, usando essa multidisciplinaridade, incluindo homens e mulheres civis e militares, estudamos soluções estratégicas. Daí, uma escola superior de guerra que pensa Brasil à luz de uma inteligência. Não uma guerra de conflitos mundiais, porque a partir do segundo conflito mundial, ela foi constituída para que prevenções de toda ordem fossem estudadas de solução do Brasil e visando o mundo. Isso eu estou falando da Escola Superior de Guerra. As ADESGs, por sua vez, cuja fundação está no Rio de Janeiro, então nós temos um presidente, se a gente falar de um organograma, que hoje é um general de brigada da reserva do Exército Brasileiro. Esse general, ele por poder discricionário e de forma voluntária, tanto ele quanto a equipe do Rio de Janeiro, constitui os delegados regionais, que também são adesguianos voluntários e que trabalham formando suas equipes regionais para produzir conhecimento estratégico para o Brasil. Então, qual é a missão principal das ADESGs? Produzir conhecimento estratégico para assessoramento de decisão regional e nacional. Então, nós temos uma obrigatoriedade de relatar mensalmente ou bimestralmente, isso quem demanda é o chefe, conhecimentos para que ele seja estudado a nível de Brasil, de ADESG para ESG, mesmo na ponta no estado de Alagoas, por exemplo. Eu achei muito inteligente a criação da ADESG, porque a ESG nós sabemos que é os estudos superiores da segurança e do desenvolvimento nacional. Perfeito. Né? Mas eles, vamos dizer assim, eles ficam assim num local X. A ESG é no Rio de Janeiro. Na URCA, no Rio de Janeiro. Na URCA, né? Ali no CEP, não é isso? Exato. Aí o que é que acontece? Para ter maior abrangência, saber mais as coisas que se passa da segurança e do desenvolvimento nacional, tem a ADESG, as ADESGs regionais, vê se eu estou certa, tem as ADESGs nacionais, que se reúnem, que fazem curso, que estudam essa matéria, esses problemas, né? E levam para a ESG. Exato. Estou certa? Certíssima. Só que nós assessoramos decisões, vamos dizer assim, da nossa instituição ADESG, que por sua vez assessora a Escola Superior de Guerra, que está na estrutura do Ministério da Defesa. Então, hoje, se falássemos de uma hierarquia... Peraí. Então, eu vou pedir o seguinte. Pois não. Era isso que você ia falar. Um organograma não da Defesa Nacional, mas, digamos assim, da ADESG. Do sistema ESG e ADESG, vamos chamar assim, né? A Escola Superior de Guerra, ela é subordinada direto e está na estrutura do Ministério do Estado da Defesa, né? Ministério da Defesa do Brasil. O ministro da Defesa, por sua vez, é comandante da nossa escola. A escola tem um oficial general 4 estrelas, que hoje é do Exército Brasileiro, que é comandante da Escola Superior de Guerra. Saindo do âmbito do Ministério, temos uma ligação direta de ADESG, a Associação dos Diplomados, que hoje, por alternar bienialmente civis e militares, por coincidência, é um general de brigada da reserva do Exército Brasileiro. Abaixo dele, né, falando do organograma, temos delegacias regionais. Então, o Distrito Federal e todas as unidades da federação, temos um delegado da ADESG, civil ou militar, homem ou mulher, que voluntariamente estavam preparados desde a formação de curso e por perfil de gestão, vamos chamar assim, foram escolhidos discricionariamente. No meu caso, por exemplo, eu fui escolhido discricionariamente em outubro de 2012, e como há uma recondução ou um biênio de presidentes que estão lá no Rio de Janeiro, cada presidente novo que entra, ele tem o poder discricionário de continuar com o mesmo delegado ou trocar. No meu caso, até o momento, por reconduções, eu já estou há 6 anos, vamos falar assim, à frente da ADESG de Alagoas, sabendo que eu fui comandado por um delegado de Polícia Federal, que era civil quando eu entrei, depois um vice-almirante, um general 3 estrelas da Marinha do Brasil, logo sucessivamente um professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que estava no sistema ESG-ADESG, que é um civil, e agora para um militar do Exército Brasileiro. Como existe a hierarquia das forças, eu já fui comandado por um militar da Marinha, agora por um militar do Exército, e se eu permanecer em reconduções, se assim
eles desejarem, eu também aceitar, porque o trabalho é uma relação de voluntariado, eu tenho que estar disponível para fazer o serviço. Você não ganha nada? Não, a gente ganha experiência, relacionamentos e ganha muito conhecimento. Eu deixo cada saia, cada calça curta no meu convidado, né? Porque o trabalho tão árduo. É um trabalho bonito e gostoso de fazer para quem ama. E não ganha, em primeiro lugar, não nossa ganha pátria. Economicamente, né? Economicamente não, mas volto a dizer quais são os ganhos que eu entendo como adesguiano. Rede de relacionamentos com credibilidade, que é isso que me fez chegar até hoje. Eu só estou na presença da senhora e na TV Assembleia, porque a nossa instituição proporciona também credibilidade institucional. Muita. Esse é o primeiro passo que eu digo que é um ganho imensurável. O segundo passo, rede de relacionamentos profissionais. Eu sou da área de administração, eu vou me relacionar com a senhora, por exemplo, que seja da área de jornalismo, com um médico ou com um policial, por exemplo. Essa rede também não tem preço, isso é imensurável também. E a produção de conhecimento. Nós somos formados para produzir conhecimento. E na nossa visão e aprendizado do sistema ESG-ADESG, produzir conhecimento estratégico tem que ter multidisciplinaridade, tem que ter uma equipe muito bem formada e com credibilidade de relação. Tudo isso é um ganho maior do que a parte financeira que a senhora perguntou. E é um caminho para o ganho financeiro. Porque o relacionamento... Porque prepara os profissionais, prepara os profissionais. O adesguiano bem formado. E o relacionamento que se faz nessa rede sociométrica chamada ADESG faz com que as pessoas sejam conhecidas e até consigam, vamos dizer assim, uma empresa chamar... Porque, e tem uma referência. O currículo, pelo menos, ele fica enriquecido. De adesguiano. Isso é muito sério. Nós somos, pelo menos na missão e visão que nós temos, e trazendo para os valores, a missão nossa é congregar todos os diplomados da escola e da ADESG. Só para a senhora entender rapidamente a nossa missão. A nossa visão aqui no estado de Alagoas, ser um polo de conhecimentos estratégicos para o estado de Alagoas. Então essa é a ênfase da ADESG do curso, ser um polo... Um polo de conhecimento estratégico. Então, se formamos adesguianos no curso de Política e Estratégia, que eu posso falar mais adiante. Você fala muito estratégia. Sim. Certo. O que é estratégia para a ADESG? É o caminho a percorrer para atingir os objetivos. Estou falando de forma bem simplória. Eu estou entendendo, mas lá, é que eu gosto que o meu telespectador entenda tudo nos mínimos detalhes. Então, por metodologia da própria Escola Superior de Guerra, foi criado um método de planejamento estratégico exclusivo da escola, que não concorre diretamente, nem desmerece qualquer outro método de planejamento estratégico acadêmico, por exemplo, de qualquer universidade que a senhora imagine que temos no nosso país, mas acreditamos nesse método nosso, porque todos os anos, pelas turmas, ele é adogmático, ele é doutrinário, não tenha dúvida que a Escola Superior de Guerra no Pensamento Estratégico doutrina as pessoas para pensar Brasil e desenvolver trabalhos em prol do Brasil, mas é adogmático. Então, a senhora fazendo parte de uma turma ou qualquer adesguiano que é formado, vai incidir mudanças ou vai, pelo menos, propor mudanças de que o dogma, que se torne adogmático, mude para as próximas turmas. Então, é um sistema muito dinâmico que faz com que o cidadão brasileiro se sinta, se ele já é bem formado desde a educação de berço até a área acadêmica, ele sinta que está fazendo um curso de excelência para trabalhar em prol do Brasil, da sociedade brasileira. Meu caro telespectador, meu caro internauta, estamos hoje falando sobre a ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E estamos aqui com o nosso amigo Alexandre Moreira, né? Até daqui a pouco. Voltamos com um assunto maravilhoso. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando e indo para as ruas para passar essa mensagem.
Pela camiseta você vê quem gosta de ajudar. Ei, moço, você esqueceu. Obrigado. Camiseta do câncer de mama no alvo da moda. Quem usa, ajuda. Então, doutora Cláudia, essa é a nossa adesão. Isso aí. É porque a gente estava num bate-papo mesmo durante o intervalo. E eu fico perguntando as coisas, né, meu telespectador? E às vezes a gente é flagrado conversando. Antes de ir para o segundo bloco, para obter mais informações, eu quero informar o que é o Grupo Cultural Gente da Gente. E esse grupo nós temos uma TV online, que é tvgentedagente.com.br. Você pode acessar no seu computador, pode acessar no seu tablet, no seu celular. Temos a rádio online, que é direcionada para escritórios, com músicas light, que deu um trabalho danado, porque todo mundo só queria isso, só queria aquilo, aí para botar um direcionamento objetivo de músicas light, né? Então vai na tvgentedagente.com.br, que você vê a nossa programação também e vai para a programação da rádio. Mas nós somos muito audaciosas, professor Alexandre. Nós criamos uma revista cultural que nós estamos lhe oferecendo. Muito bom. Viu? Uma revista cultural, que essa já é o 3º número, e nós estamos indo para o 4º número da revista cultural Gente da Gente. Lhe ofereço essa revista para você ver um trabalho de cultura no estado de Alagoas. E é com muita honra que eu estou oferecendo a você, que é o delegado da ADESG em Alagoas. Eu agradeço em meu nome, em nome da instituição ADESG no estado de Alagoas, doutora, essa deferência, essa gentileza, e me comprometo com a senhora a ler com atenção, ter o conhecimento do que é a revista cultural Gente da Gente e coloca a ADESG à disposição para que culturalmente a gente possa contribuir também com os nossos adesguianos, que são produtores de conhecimentos estratégicos. Ótimo. E também eu vou oferecer um livro do meu querido André Aprígio, porque a ADESG, ela faz paradiplomacia também. E eu pedi esse livro ao André para lhe oferecer, que o André mora em São Paulo, ele é, como é que se diz, um cientista social, um cientista político, e estou lhe dando esse livro porque é um tema novíssimo e da paradiplomacia e interdependência. O nosso querido André Aprígio, ele trabalhou na ONU, e ele é filho de uma grande mulher de Alagoas, que é a Marli Aprígio Ribeiro. Aí esse livro aqui, depois você me diz o que é que você achou e uma próxima entrevista você comenta sobre o livro, porque tem passo a passo para paradiplomacia. O que é paradiplomacia? Eu já fiz uma entrevista com o André aqui. E a DESG faz paradiplomacia na hora que faz convênios para estratégia. Né? A DESG tem feito convênios com a universidade, com a Fama, não é? Exato. Como que é esse convênio? Primeiro eu quero agradecer, né, assim como sim. eu fiz com a revista, esse livro que eu tenho certeza que para adquirir conhecimento para mim e até divulgar esse conhecimento para outros adesguianos vai ser muito importante. Me comprometo então a ler e inferir alguns comentários ou falar da minha percepção do conhecimento adquirido aqui, e também contribuir com o Dr. André, se for o caso, em qualquer troca de dados e informações entre o que aprendemos de política e estratégia na Escola Superior de Guerra e o que ele viveu de experiência, não só na Organização das Nações Unidas, como para desenvolver esse escrito aqui, que eu tenho certeza que foi fruto de experiências colocadas aqui. E pedir a ele que ele nos assiste, viu? Ele nos tudo assiste, bem. vou pedir a ele, para quando ele vier em Alagoas, em Maceió, avisar com antecedência, quem sabe se não seria bom uma palestra sobre paradiplomacia na DESG. Porque as pessoas fazem paradiplomacia, mas não sabem que tem esse nome tão bonito. É verdade. Isso aí. É verdade. Então já fica o pré-convite, e quando eu tiver conhecimento com mais propriedade, faremos um convite através da rede de relacionamentos da senhora, com o Dr. André, e aí uma data oportuna que ele venha palestrar para os adesguianos aqui no estado de Alagoas. E agora, eu vou lhe fazer um convite. Doutora, muito bem. Em nome do futuro presidente, do governador de Rotary Internacional,
do distrito nosso, que é o Sim. 4.390, estou lhe convidando para a posse do Josué, que vai ser no dia 30 de junho, 30 de agora, no Yacht Clube Pajuçara. Porque o Rotary, assim, é dividido em governadorias e em distritos. E o Josué é de Alagoas. Ele tem, o governador de estado só tem um estado, né? Sim. Só dirige um estado. Um estado. O Josué tem 3 estados. Que ele é governador. É governador de 3 estados. Aham. Ou seja, da Bahia, Sergipe e Alagoas. Muito bom. E eu quero muito que a DESG esteja presente nesse dia. Doutora, já digo à senhora que eu não tenho nenhuma programação prévia, nem agenda, dentro do meu conhecimento, que eu estivesse impedido de ir. Então, de pronto, aqui ao vivo, já falo para a senhora que agradeço o honroso convite e diga para o nosso futuro presidente que a DESG, com muita honra, estará presente. Tá ok, doutora? Isso. Muito Eu obrigado. acho tão interessante o professor Alexandre, ele é todo solene. Ele não é uma pessoa assim... ele é espontâneo, mas é assim, solene, não é? Obrigado, doutor. Agora eu quero saber uma coisa. Você, como é que você chegou a ser delegado da DESG em Alagoas? Eu falava no início, né, da nossa entrevista que eu fui formado como adesguiano em 2003 no estado da Bahia. E lá eu trabalhei voluntariamente como assessor do delegado do estado da Bahia durante 10 anos. Então, enquanto eu desenvolvia como administrador minhas atividades profissionais extra a DESG, eu estava voluntariamente durante 10 anos assessorando este delegado. Nesse aprendizado, e o delegado é um capitão de mar e guerra, ou seja, um militar da Marinha do Brasil, da reserva, ele me ensinou muito. E, de certa forma, eu fui preparado por este líder para alçar voo se o sistema ESG-ADESG assim precisasse. Surgiu uma vaga no estado de Alagoas, profissionalmente era interessante eu vir aqui para o estado, então culminou o interesse profissional, a oportunidade daquele momento e a vacância do cargo de delegado dentro do poder discricionário do nosso presidente. Então, num contato entre o nosso delegado atual do estado da Bahia, que é esse capitão de mar e guerra, que até hoje é nosso delegado lá no estado da Bahia, comandante Sérgio Loncan, e o doutor Pedro Bervanger, que é um delegado de Polícia Federal, que estava presidente da DESG à época, houve uma análise curricular e de perfil, houve uma indicação da Delegacia da Bahia para análise da Presidência Nacional e, por poder discricionário, eu fui nomeado em 12 de outubro para voltar ao estado de Alagoas, já que eu sou alagoano e morei por quase 15 anos no estado da Bahia. E lá eu desenvolvi essa performance de estar preparado para servir a DESG em qualquer lugar do nosso país. Aí veio essa missão e, para mim, como soldado civil do sistema ESG-ADESG, missão dada é missão cumprida. E até hoje estou cumprindo essa missão. Agora, Alexandre, eu sei que você não vai gostar muito desse meu comentário, Pois não. mas você pegou a DESG no chão, aqui em Alagoas. Sei que eu estou lhe deixando numa situação meio, como é que se diz? Como eu digo, de saia, para as mulheres eu digo de saia curta, para os homens de calça curta. Quando você chegou na DESG, como é que estava a DESG aqui em Alagoas? A DESG, em 2012, né, quando eu tomei conhecimento e recebi essa missão de vir estar delegado aqui no estado de Alagoas, ela estava com as suas atividades paradas, porque ela estava sem delegado, para a senhora ter ideia, há 10 meses. Então, o último delegado, que em comum acordo com a presidência atual, deixou de ser delegado em janeiro daquele ano 2012. Então, a senhora imagine qualquer gestão sem o gestor estar presente. Então, encontrei a DESG com uma secretária e a DESG literalmente parada, sem atividades. Através do nosso presidente e do ex-delegado daquele momento, marcamos um encontro aqui em Maceió, conversamos sobre todos os óbices que existiam para a DESG estar funcionando naquele momento, montamos um planejamento estratégico, que é o que a gente aprende na Escola Superior de Guerra e nas ADESGs, para funcionar um biênio, pelo menos. Então, 2013, 2014, eu montei um planejamento, que era formar uma nova turma de adesguianos, e assim iniciei em junho de 2013 e findei em janeiro de 2014,
e tentar desenvolver, doutora Cláudia, o que a gente chama de sustentabilidade, que ainda não atingimos até o momento. Então, houve um planejamento, houve um plano de ação envolvendo a DESG Anos voluntários aqui do estado de Alagoas, sim, e aí a gente desenvolveu essas ações. Mas a gente agradece muito os antecessores da gente. Para a senhora ter ideia, em 1970, e a DESG só existe de direito em Alagoas desde 23 de maio de 75, houve um trabalho precursor de 5 anos do general Tubino. Então, o general Tubino ficou à frente da DESG de Alagoas, formando a DESG Anos de 70 a 75. Em 1975, o saudoso Dr. Lincoln Cavalcante, delegado nosso decano de 1975 até 1999, 24 anos, ele deu uma dinamizada na DESG e preparou toda essa oportunidade de eu estar hoje aqui com a senhora. Foi sucedido pelo Procurador de Justiça Valber Valente, de 99 a início de 2006. E aí o doutor Valber, às duras penas e com uma série de dificuldades já daquele momento, conseguiu não só formar uma turma, como conduzir a DESG durante 6 anos. Foi sucedido pelo Coronel Coutinho, da Reserva da Polícia Militar do Estado de Alagoas hoje, que também conduziu com o máximo de maestria que pôde até aquele momento da sua saída em janeiro de 2012. E aí eu peguei a DESG literalmente parada de 10 meses sem comando e controle. Aí a gente iniciou o trabalho para chegar no dia de hoje. Não atingimos o sucesso ainda, doutora Cláudia. Temos muito por fazer. Se eu ficasse mais 6 anos, eu teria que replanejar tudo de novo para a DESG alçar voo. Mas até o momento a gente ainda passa algumas dificuldades, não iguais a de 2012, mas dificuldades de falta de divulgação, que um programa como esse, era isso que eu pela já credibilidade, já dá uma notoriedade de divulgação para a gente, acho, entre sabe outros. Eu acho, né? Sim. Achar é fácil, né? Achar é fácil. Que a DESG não está com uma boa divulgação. Eu acho que até pelo pouco número de pessoas que estão sendo resgatadas, sim, como a DESG Anos. E você é uma pessoa muito dinâmica. Agora, o ano passado foi que você nomeou um conselho executivo, não é isso? É um conselho que a gente chama Conselho Superior da DESG de Alagoas, composta por 4 DESG Anos experientes. Sim. O mais novo foi formado em 2013 e o mais antigo nos idos 70 e 80, para a senhora ter ideia, os mais antigos. São eles o professor Luitigado de Moura Figueiredo, que é uma sumidade aqui no estado de Alagoas, isso, dentro da sua área profissional. A doutora Gedalva Cavalcante, uma DESGiana aguerrida e também uma profissional de primeira linha. O coronel da reserva da PM do estado de Alagoas, Louveci, que também está como coordenador executivo nosso, dando todo apoio a esse conselho e incidindo com opiniões e uma série de planejamentos para a gente desenvolver trabalhos. E o nosso vice-delegado da DESG atual, o zootecnista Ângelo Cavalieri, que também é DESGiano formado antigo, tem uma concepção do que era a DESG quando funcionava bem nos idos de 80, por exemplo, e o que é a DESG de hoje, que desde 2000 para frente, coincidentemente, não tem aquela performance anterior que a senhora deve conhecer também. Então, a DESG ela pode não voltar aos idos de 80, porque são períodos passados, mas ela tem, com esse dinamismo que a senhora reconhece que esse delegado tem em sua equipe, fazer valer o que é ser a DESGiano no estado de Alagoas. Essa é a nossa ideia. Aí a minha pergunta é assim, o que você acha que poderia alavancar a DESG em Alagoas? O que você, no planejamento estratégico, né, que deve ter, sim, como que seria para levantar a DESG? Porque a DESG é uma das associações de maior credibilidade do Brasil. Nacional. Doutora, pela crise moral que o nosso país vive hoje, que ela é superior à crise financeira e política, por exemplo, econômica e política, nós acreditamos que primeiro tem que ter divulgação e marketing, que é isso que a gente está iniciando no dia de hoje, por exemplo, nesse bate-papo nosso. Segundo, tem que ter convênios que aí a paradiplomacia nos ensina como realizar da melhor forma, e aí já fica o pré-agradecimento ao doutor André Aprígio por escrever sobre esse tema, que nós não desenvolvemos. Então, nós não somos
para diplomatas. Então, já de cara, a DESG tem essa falha que nós reconhecemos que tem que ser melhorada. Existem convênios institucionais públicos, que como a nossa instituição é sem fins lucrativos, eu podia usar instituições aqui no estado de Alagoas que fomentam a pesquisa, como por exemplo a FAPEAL, só usando como exemplo de instituição. Existem convênios acadêmicos sem ônus, como eu posso usar o apoio restrito da FAMA, que é uma faculdade particular que nos apoia em 3 turmas de pós-graduação lato sensu, sem ônus, um convênio que não visa lucro nem para a FAMA até hoje, nem tampouco para a DESG de Alagoas. Então, esses convênios têm que ser desenvolvidos para gerar uma sustentabilidade da instituição e a gente poder realmente trabalhar, já que nosso trabalho é estritamente voluntário e que nenhuma DESGiano visa recurso financeiro para desenvolver esse trabalho. Nós vamos voltar no próximo bloco falando sobre a FAMA e esse convênio, essa parapsicologia, para a diplomacia que existe entre a FAMA e a DESG. Até daqui a pouco. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. A diabetes é uma doença que pode provocar sintomas agudos e complicações crônicas. Se você tem histórico na família, idade igual ou maior a 45 anos, é sedentário ou sofre de hipertensão, procure seu médico enquanto é tempo. Seus sintomas são sede e fome excessivas, urinar frequentemente e emagrecimento. Você não precisa adoecer para descobrir que a vida é doce. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Caro telespectador, caro internauta, voltamos com esse assunto que já foi tão conhecido no Brasil e que agora está havendo de novo um resgate, vamos dizer assim, até para melhora social, para melhora intelectual e das pessoas, uma formação moral que chama-se ADESG. Estamos aqui com o professor Alexandre Moreira, que está nos explicitando tudo sobre a DESG. Agora, Alexandre, quando nós terminamos o outro bloco, você falou em, vamos dizer assim, no convênio ou no apoio da FAMA e a DESG. Perfeito. Fala um pouco sobre esse apoio da FAMA, porque é tão difícil uma instituição de caráter particular dar-se um apoio como ela está dando. Fale sobre a FAMA e o porquê desse apoio. A senhora sabe que nada é por acaso e nasce de credibilidade de rede de relações. O professor Litigar Moro de Figueiredo, que hoje é um dos conselheiros nossos, já citado aqui nessa entrevista, ele, à época, quando chegamos aqui no estado de Alagoas, ainda em 2012, mas para executar trabalhos oficiais a partir de janeiro de 2013, o procuramos como ESGiano e ADESGiano e apaixonado pela instituição, e ele, à época, era diretor-geral da FAMA. Então, o professor Litigar foi quem fez essa ponte inicial e estabeleceu esse convênio inicial para que a gente fizesse esse trabalho. E ele, conhecendo as dificuldades da DESG para se soerguer, como a senhora já comentou aqui, ele fez essa proposta, que a gente desenvolvesse esse trabalho de formar o ADESGiano com nível de pós-graduação lato sensu. A DESG de Alagoas, e posso
não precisar dados exatos para a senhora agora, está entre, no máximo, 10 ADESGs do Brasil que tem cursos de pós-graduação lato sensu. Então, de 26 unidades da federação e mais o Distrito Federal, apenas 10 ADESGs no Brasil formam ADESGiano com nível de pós-graduação lato sensu. E Alagoas está nesse rol. E graças a essa parceria com o professor Litigar, que hoje se estendeu para o professor Aurélio, que é o atual diretor da Fama, que não é ADESGiano, mas acredita não só no professor Litigar por rede de relação profissional entre eles e talvez também de amizade, mas acredita também na rede de relacionamento institucional ADESG Fama. Então hoje a ADESG se sente muito grata por ser uma instituição sem fins lucrativos, de incluir nessa parceria atual. Eu espero que um dia, com resultados de paradiplomacias, a gente possa até vir a remunerar uma chancela acadêmica da própria Fama, por questão de justiça, mas até hoje, todos os diplomados da Escola Superior de Guerra, no estado de Alagoas, para fins de pós-graduação lato sensu, foi sem qualquer ônus para a instituição ADESG. Então isso a gente faz um reconhecimento público, agradece o professor Litigar e o professor Aurélio e vai tentar somar esforços para melhorar o que puder melhorar da imagem da Faculdade Fama. Falando de parcerias institucionais, eu não posso deixar de ressaltar o Exército Brasileiro, no estado de Alagoas. Para a senhora ter ideia, tanto no 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, quanto principalmente por mais utilização do espaço da 20ª CSM, nós desenvolvemos no mínimo reuniões mensais com ADESGianos. A senhora já foi convidada algumas vezes e já nos deu a honra de participar de reuniões. A senhora pode ir na toda segunda, quarta-feira de cada mês, sem precisar a data nesse momento. Em julho, por exemplo, estaremos na 20ª CSM nos reunindo de 19h30 às 21 horas, para falar de Brasil, para falar de cidadania, para falar do que é o sistema ESG-ADESG, que é essa oportunidade que a senhora está nos dando. E aí só pode ex-ADESGiano ou público em geral? Toda a sociedade alagoana. Então vamos badalar. Se a senhora isso, convidar qualquer membro da sociedade, vai ser muito bem recebido lá. Toda segunda, quarta-feira. Toda segunda, quarta-feira, às 19h30 de cada mês, a ADESG se reúne na 20ª CSM e já estende o convite para a sociedade alagoana. Isso, é muito bom, porque eu acho, sabe que nós estamos precisando na ADESG, porque eu amo a ADESG, né? Eu acho uma instituição, assim, fabulosa. Colocar, como a gente diz popularmente, colocar na boca do povo. Perfeito. Porque houve assim, um afastamento, porque acham que a ADESG é de padronização militar. Não, mas estratégia de segurança nacional cabe ao civil também. Com certeza. Ele tem que estar dentro daquele projeto, daquele plano de vida, para não entrar em corrupção, porque as pessoas pensam que corrupção só é com malas de dinheiro. Não. O que a gente vê, né, Alexandre, de corrupção, as pessoas querendo entrar por cotas na universidade sem ter nada daquela cota. Verdade. E depois se descobre, isso é uma corrupção fortíssima. Muito grande. O que a gente vê também de corrupção, as pessoas querendo furar fila, olha, as mínimas coisas. Furar sinal é corrupção, furar sinal de trânsito. Aí vai dizer, poxa, porque eu acho que nós nos acostumamos, desculpe eu estar conversando aqui, nós nos acostumamos, Alexandre, a ser corruptos, porque o corrupto que é o inteligente, o não corrupto é o bobão. Não é por aí, não. E a ADESG, ela tem um ênfase na integridade da pessoa, na maneira dela agir, na maneira dela falar, na responsabilidade. Olha, ele só está olhando para mim. A senhora colocou muito bem o que é que a ADESG preconiza, que são valores éticos, morais e espirituais. Exatamente. Se a corrupção começa no trafegar numa faixa contínua, que não pode ser ultrapassada, que é uma coisa mínima, ou de falar o celular, o trânsito, ou de qualquer erro no âmbito familiar. Está tão comum falar no celular, Quem faz isso, doutora, consegue corromper e ser corrompido em qualquer situação profissional ou institucional. Então, a crise moral, como eu falava antes,
ela é acima da crise econômica e da crise política brasileira. Então, para termos um melhor Brasil, eu vou usar o artigo 144 da Constituição Federal como exemplo, que diz que segurança pública, por exemplo, é dever do Estado, mas é responsabilidade e direito de todos nós. Na ADESG, a gente usa esse artigo 144 apenas como exemplo. Em tudo, é do adesguiano direito e responsabilidade de fazer. Então, a gente passa isso para a sociedade brasileira, sobretudo a sociedade formadora de opinião alagoana. A ADESG tem um telefone fixo? No momento, não. Para a senhora ter ideia, as dificuldades tivemos, mas hoje só o telefone celular do delegado que está à disposição, que eu posso explicitar no ar se a senhora autorizar, como o telefone da nossa secretária. Existe uma secretária administrativa que tem um telefone celular que passou a ser funcional, tanto quanto do delegado, pela escassez de recursos, de termos ou estrutura. Hoje, para a senhora ter ideia, o escritório administrativo da ADESG funciona por sessão de uso sem ônus, para a senhora ver o que é a paradiplomacia efetiva que a gente exercita, sem ônus, no Colégio Marechal Floriano Peixoto, que é um colégio hoje privado, administrado por um adesguiano, ex-delegado da ADESG, que é o Coronel Coutinho, que a convite tirou a gente, de certa forma, de um ônus de um aluguel, que a gente tinha no escritório locado há vários anos, para hoje, sem ônus, estar ocupando salas administrativas para o nosso escritório administrativo. E aonde fica ali no bairro do Trapiche. Sim. Deu o endereço da ADESG. Na rua Coronel Adalto Barbosa, sem número. Certo. Então, esse endereço é o endereço hoje administrativo da ADESG. Se a senhora falar de acadêmico, a gente pode funcionar por convênio ou para diplomacia na Academia da Polícia Militar do Estado de Alagoas, como já formamos 2 turmas lá. Nas OMs, Organizações Militares do Exército Brasileiro, que eu já citei ambas aqui, o 59º Batalhão de Infantaria Motorizada ou a 20ª CSM, ou qualquer outro espaço acadêmico, como no passado, também por estar à frente do Procurador de Justiça, funcionamos no Ministério Público do Estado de Alagoas. Na época do Dr. Lincoln Cavalcante, o saudoso Dr. Lincoln, funcionamos hoje onde é o Instituto Federal de Alagoas, a anterior Escola Técnica Federal de Alagoas. Então, para a senhora ter ideia que nós temos capilaridade, rede de relacionamento e credibilidade institucional. Estão itinerantes também. E somos itinerantes. Somos itinerantes. É porque no site da ADESG Alagoas ainda está o endereço da Barão de Penedo. Barão de Penedo, que era o endereço até o início, até fevereiro de 2017. Então, essa mudança foi tão nova que ainda precisa ser divulgada. Então, assim, a gente bate naquela tecla de que não existe divulgação e marketing na ADESG como um todo e principalmente na ADESG de Alagoas. E é importantíssimo, né? Importante porque demais. Os cursos que a ADESG tem, que a gente está aos pouquinhos conversando sobre isso, e também divulgar as reuniões da ADESG, que é aberta ao público. Você, meu caro telespectador, meu internauta, procure saber os temas das reuniões, não é? Sim. Porque as reuniões são na segunda, quarta-feira do mês, na 20ª CSN, que horas? CSM, às 19h. CSM. 19h30. Então, o Coronel Cabanas, que é o atual chefe desta OM do Exército Brasileiro, ele abriu as portas para que a ADESG pudesse estar reunindo adesguianos e sociedade formadora de opinião alagoana. Como o espaço lá não é muito grande, cabe aproximadamente, no máximo, 60 pessoas. Então, a gente deixa o convite e pede que as pessoas confirmem, para que, logisticamente, a gente não deixe as pessoas desacomodadas. Mas o espaço está aberto. Mas eu adoraria chegar lá e ver todo mundo em pé. Seria muito bom. Seria hoje com a minha maneira seria hoje um sonho que a gente deseja. Aí eu disse assim, mas eu não sei o que, não vai caber. Eu digo, que bom, tomara que não caiba. Ter pessoa em pé, e aí a pessoa tem que ir para o pátio, né, para fazer lá no pátio, só levar o som, não é? Vamos chegar nesse ponto, né, Alexandre? Ajuda porque você precisa também ser convidado pelos outros companheiros da mídia para divulgar a ADESG. Sim, porque a gente tem que divulgar o que é bom. Exato. Não é? Só se divulga isso, aquilo outro que é ruim. Tem muita coisa boa para divulgar. Exatamente. Né? E olha, você vê, a FAMA, essa faculdade, o que ela ajuda e é ajudado pela ADESG, sim, não é?
E o adesguiano, quando vai fazer curso lá, parece que tem um desconto, não é? Foi estabelecido isso entre a Não Fama vamos falar em números, e a DESG, né? que pela relação institucional, tanto a Fama pode designar tantas quantas pessoas no poder discricionário dela para fazer curso com a gente. E de bolsa institucional há descontos percentuais. Porque tem uma troca, né? Existe uma troca. Uma pergunta, agora entendi. Como existe uma possibilidade real de descontos, né, que a gente não vai citar também agora no momento, precisar os percentuais, de qualquer adesguiano formado indicado na Fama ter esse benefício dessa relação institucional que existe entre ambos. Alexandre, está sendo ótimo esse bate-papo, porque as pessoas precisam saber que existe associação séria, existem pessoas sérias que são os adesguianos. Daqui a pouco continuaremos mais com este bate-papo maravilhoso. Muito bom, obrigado. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. Caro telespectador, meu amigo internauta, estamos aqui. Eu sei que você está nos assistindo conforme o horário, pode estar na sua mesa de almoço, conforme o horário você pode estar na sua cama, se for no sábado e domingo à meia-noite, você pode estar nos vendo no seu celular, porque o assunto de hoje, como todos os assuntos que eu trago para cá, vale a pena. Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, trouxemos nada mais, nada menos do que o seu delegado de Alagoas, que é o Alexandre Moreira. Alexandre, nós assim, queremos saber tudo sobre a DESG, como o nosso telespectador quer saber também. Agora, eu lhe pergunto, a DESG tem um site? Tem um site que não está devidamente atualizado, mas está em vias de atualização, que é adesgalagoas.com.br. Então, o site do estado de Alagoas é esse. Mas o adesg.net.br, que é nacional, qualquer um pode acessar e esse está devidamente atualizado, falando em âmbito de Brasil. Mas o nosso logo estará no mesmo nível da ADESG nacional. Isso eu prometo. Ok, doutora, muito obrigado. Porque, não sei se você sabe, que eu fui quem produziu a primeira TV pela internet aqui do estado de Alagoas e a segunda no Brasil. Não tinha conhecimento. Nós temos essa TV 24 horas no ar, que é tvgentedagente.com.br. Muito bom. E temos um
um site e temos uma rádio direcionada para escritório. Que às vezes a pessoa está num escritório e não quer ouvir essas rádios movimentadas. Sim. E a gente fez a nossa rádio direcionada para escritório. E nós temos assim um profissional que eu não posso deixar de agradecer a ele, que é o Paulo Oliveira, que, olha, ele se vira nos 30 comigo. Ele é um maravilhoso em termos de internet, muito em bom. Termos de mexer em computador, sabe? Ele é muito bom. Muito bom. E ele vai fazer para a DESG muito grato. A nova reformulação do site. Muito grato. Porque aí a gente tem que ter, ó, já tá aqui, ó, a DESG, www.adesgalagoas.com.br. Muito obrigado, pessoal do Master, viu? Eu nem pedi, já colocou. Equipe boa é muito assim, boa. Né? Equipe boa, né, Wellington? Muito obrigada. Então, a gente continuando, quais os cursos que no momento a DESG oferece ou está planejando? Porque a DESG é toda assim, faz um projeto, executa. Não é assim? Faz o projeto, executa. Então, o que está sendo feito ou planejado agora? Nós aprendemos na Escola Superior de Guerra que todo planejamento é cíclico e regenerativo. Então houve um planejamento estratégico inicial de formar uma turma por ano. Isso lá em 2012, quando eu falava inicialmente. Formamos em 13, findando em 14, 14 findando em 15 e a terceira turma iniciando em 15, findando em 16. De lá para cá, houve planejamento de continuidade, mas existe um teste que a gente aprende na Escola Superior de Guerra, que é o teste AEA. É o teste da adequabilidade, da execuibilidade e da aceitabilidade. Quando a gente chega na aceitabilidade, envolve recurso. Então, o curso ele tem que ser, no mínimo, custeável. Quando a gente tentou formar turma em 2016 para findar em 2017 e sucessivamente para findar esse ano, não encontramos no teste AEA a aceitabilidade de desenvolver essas duas turmas. Então, no momento, o curso carro-chefe, falando de projetos e de cursos, é o de formal adesguiano, que é o curso de especialização em política e estratégia, em convênio com a FAMA, que a gente já discorreu aqui na nossa fala. Existe um curso para fins de produção de conhecimento, que é um curso de análise de inteligência, e essa inteligência ela sai do âmbito militar e vem até para o âmbito empresarial. Então, nós desmistificamos... Análise de inteligência. Curso básico de análise de inteligência, é um curso de 40 horas, onde convidamos um profissional que é do Exército Brasileiro, hoje na reserva, um coronel. Esse coronel, por expertise de metodologia da atividade de inteligência, adaptou ao público civil, podendo ter militares ainda no âmbito da DESG. Formamos duas turmas, curso de análise básico 1 e o 2. E estamos em vias de projetar a terceira turma desse curso, curso de análise básica de inteligência, curso rápido de 40 horas. Esse dá um mínimo de sustentabilidade para o próprio curso e deixa algum resultado administrativo para funcionamento, uma vez que não temos recurso nem a paradiplomacia estabeleceu até o momento convênios de sustentabilidade da nossa instituição. Então, esses dois cursos são factíveis no estado de Alagoas. Existe um plano nacional de colocar aqui o curso de introdução à atividade de inteligência. Esses são 75 horas. Como é que é o nome? Curso de introdução à atividade de inteligência. Esse nasceu da Escola Superior de Guerra, que criou o curso superior de inteligência estratégica, e com isso teríamos a possibilidade de ter 3 cursos. Olha, já colocaram até o seu telefone aqui. Muito bom. Disponibilizaram, já que você disponibilizou no ar, né? Eu não tinha ainda falado, mas já o meu master, que é o Wellington, é maravilhoso, o Wellington Melo, então é o diretor também, né? Ele já colocou o fone para quem quiser informações sobre a DESG 98749 4919 e o seu e-mail também. delegado.adesgal@gmail.com. Esses dois contatos, eles são hoje de ordem pública, porque o nosso trabalho é um trabalho de serviço público também. Então, qualquer cidadão que fizer um contato via telefone, ou via grupo, ou via mensagens usando
o WhatsApp como exemplo, esse telefone está credenciado para isso e a gente, com o maior prazer, estará respondendo qualquer pergunta ou esclarecimento necessário. Agora, uma coisa importante para a gente aqui entender, porque as pessoas pensam que segurança de empresa Sim. é só aquele pessoal que está, vamos dizer assim, fazendo aquela segurança de ronda. Mas, porque a gente está falando muito de segurança em, como é que se diz, em parapsicologia, não sai da minha cabeça, porque eu sou psicóloga, em paradiplomacia, não é? Então, a gente tem que entender que a segurança empresarial não está só naquelas pessoas rondando. Sim. E a DESG é uma das entidades que oferece, quando fala de inteligência, Sim. quando fala de segurança, eu não posso discorrer mais, mas eu vou pedir a você, o que é uma segurança empresarial? Segurança, primeiro, é uma sensação. Quando eu entrei aqui na Assembleia Legislativa, para ter essa honra de estar sendo entrevistado pela senhora, eu passei por um controle de acesso. Sim. Então, eu me identifiquei, disse que ia vir falar com a senhora, alguém me identificou lá e liberou a entrada. Isso é tudo advindo de um planejamento estratégico. Sim, com certeza. De segurança empresarial. Tudo inicialmente parte de um planejamento. Isso. Então alguém desenvolveu, e nós temos aqui assessorias militares para trabalhar nessa casa, por exemplo, desenvolveu um planejamento e um plano de segurança. Essa segurança visa uma segurança orgânica que mexe com o controle de acesso que eu tive que passar para estar aqui com a senhora. Então eu me sinto mais seguro aqui dentro agora, isso é sensação de segurança, do que quando eu estava na rua e cheguei até o prédio da Assembleia Legislativa. Estou usando só um exemplo. Certo. E a inteligência, que nada mais é do que uma ferramenta de assessoramento e decisão, ela embasa também a segurança patrimonial ou qualquer ordem de segurança pública ou privada. Daí, um dos grandes interesses de vocês entrarem em contato aqui, que o Wellington vai colocar novamente, com esses telefones e esses e-mails, para ser uma pessoa credenciada para fazer esse planejamento empresarial estratégico. Perfeito. Estamos à disposição. Eu agradeço muito a você ter vindo explicar o que é a nossa querida DESG, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, aqui em Alagoas. Eu agradeço muito. Quem agradece é a DESG, em meu nome, em nome de toda a comissão executiva, e está à disposição da TV Assembleia, da senhora, da TV Gente da Gente e de tudo que a senhora nos colocou à disposição também. Muito obrigado. Muito obrigada, meu caro telespectador, meu caro internauta, e até o próximo programa.